Olá, mais um podcast do Atitude Profissional. E hoje a gente tem muita coisa, ele está recheado de informações bem bacana para todo mundo. Eu trouxe 3 parceiros de trabalho, 3 pessoas que eu considero muito importantes no mundo do nosso mundo de treinamento. A primeira pessoa é a Ana Penarotti, que vai falar hoje sobre inteligência emocional. Ana, se apresenta, por favor. Olá, boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite. Eu sou Ana Penarotti, eu sou pedagoga e trabalho na área... tenho uma consultoria, que é a Ciclo 85, e eu trabalho com gestão de pessoas desde... faz tempo. Em 2009, eu abri a minha consultoria, então já tem 15 anos. 2019, já tem 15 anos que eu venho atuando como consultora na área de desenvolvimento de lideranças. Então, essa sou eu um pouco. Muito bom. Quando você abriu, eu nem tinha nascido ainda, Ana. A próxima pessoa é o Matheus. Não fala agora. Guarda. É o Matheus que vai falar sobre Mindfulness. Matheus, se apresenta, por favor. Olá, gente. Matheus Leisnock, eu também tenho uma consultoria. Por isso que somos parceiros, né? Para unir esforços, que se chama Brain Bridge Consultoria. E também estou aí há uns par de anos, né, trabalhando nessa área. E tenho, digamos, né, uma especialidade um pouquinho maior no soft skills, né, nas competências comportamentais, team building, liderança, jogos para comunicação, para todos desafios aí de interações relacionais, que é o básico, né, das empresas. E é isso. Adoro o que eu faço. E esperamos que a gente possa contribuir, né, com as pessoas que estão assistindo aqui a esse programa. Muito bom. E a terceira pessoa convidada por mim é a Marô Camargo. Se apresenta, por favor, Marô. Você vai falar sobre diversidade e inclusão. Muito bom, muito prazer. Eu sou Maria Eugênia Marô Camargo. Sou um ponto de encontro, é a minha marca. Então, eu trabalho pelas relações para que a gente possa se entender melhor a partir do diálogo, da comunicação não violenta, da convivência, né? Esse nosso ativo tão principal. E sou bióloga de formação, então trabalho com sustentabilidade há muitos anos, né? Depois mestrado em ciência ambiental e um doutorado em educação em práticas do diálogo e trabalhando tanto em consultoria com as empresas quanto para as escolas também, formação de adultos, aprendizagem, processos que a gente precisa aprender a conviver. Muito bom. Bem, eu quero começar hoje, e devo começar, até mesmo porque o podcast foi criado para a gente falar de inteligência emocional, falar sobre pessoas, enfim. Quero começar com a Ana, mas eu queria abrir com uma frase dita pelo Daniel Goleman, que é o guru da inteligência emocional, que fala o seguinte: a capacidade de ouvir, entender e gerenciar as emoções é o que diferencia as pessoas excepcionais das pessoas só competentes. Então, eu gostaria de começar aqui, nós vamos falar sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Eu queria começar com o primeiro pilar, que é a autoconsciência. Fala um pouco pra gente, Ana. Bom, quando a gente fala em inteligência emocional, muitas pessoas pensam no controle, no equilíbrio de um estresse ou de uma situação onde você utiliza a inteligência inadequadamente, né? Ou você tem uma emoção e bate na mesa e essas coisas. E, na verdade, a inteligência emocional, ela acontece com a gente em todas as situações que a gente vive, né? No nosso cotidiano. A emoção está presente o tempo todo, né? Quando você fala em autoconsciência, a gente está falando de autoconhecimento. Então, é conhecer as minhas emoções e dar nome a elas. Então, por exemplo, o que eu estou sentindo agora? É uma ansiedade? É um medo? É uma felicidade? É um amor profundo? Qual é o sentimento que eu tenho? Então, quando a gente fala em autoconsciência, a gente está falando de conhecer as emoções e nomeá-las para que eu possa, no próximo estágio, ter controle sobre elas, né? Então, dar nome e reconhecer. Isso é inteligência emocional.
A gente falava no passado de inteligência cognitiva, né? Ou de coeficiente intelectual. Quando se falava de inteligência, a gente ligava a números, a dados, a capacidade que o indivíduo tem de acumular informações. Então, você perguntava uma conta difícil para uma criança, ele respondia aquela conta difícil, e você falava, nossa, esse menino tem um QI acima da média, né? E faziam-se testes. Mas, ao longo do tempo, foi descobrindo que as pessoas bem-sucedidas não necessariamente tinham o maior acúmulo de informações. Alguns até nem tinham tanto estudo e se davam bem na vida, e a gente sabe disso até hoje, né? A gente tem executivos com pouco estudo, sem diploma, mas que acumulam muitas informações e tem um império, né? Tem um império e tal. Então, a gente foi descoberto, né? Vários estudos foram feitos, inclusive quando o Daniel Goleman começou a estudar, já tinha estudos sobre inteligência emocional. E o que foi descoberto é que as pessoas bem-sucedidas, elas não necessariamente eram as mais inteligentes, tinham o QI mais alto, mas aquelas que se relacionavam melhor. Então, além do coeficiente intelectual, foi descoberto o coeficiente emocional, que é a nossa capacidade de se comunicar, de se relacionar com outras pessoas, a ponto de manter essas relações lucrativas e bem-sucedidas por aí à frente. Hoje já se fala, inclusive, de coeficiente espiritual, né? Trabalhar a espiritualidade, sim. Que é um outro coeficiente que pouca gente conhece sobre si mesmo, né? E então, foi mais ou menos por aí que surgiu, né? Que surgiram os estudos da inteligência emocional. E então, acho que o autoconhecimento é a primeira etapa, né? Então, como é que eu lido numa situação como essa? Quais são os gatilhos que me fazem ou que me impulsionam para tomar uma decisão X ou Y? O que me deixa nervoso? Na prática é isso, né? Pois é. Isso é o que pega, né? Eu conheço muitos jovens, principalmente jovens, né? O mais velho também, mas o jovem, ele tem... eu conheço muitos que têm a característica de serem muito inteligentes, né? Mas que na hora de expressar uma emoção ficam muito bravos e não sabem se comunicar, entra na comunicação violenta na realidade, né? Muito violenta, e isso faz com que eles percam também o trabalho, o emprego, muitas vezes. Eu já vi muita gente perder emprego por causa disso. Exato. Então, eu acho que isso é super importante para a gente entender um pouco sobre essa questão e a gente tentar posicionar aqui para quem está nos assistindo que isso é tão importante que pode também ocasionar uma demissão se você não tomar cuidado. Sim, com né? certeza. Existem vários casos, né, de pessoas, inclusive líderes, que se estressam, que batem na mesa. Hoje não tem mais espaço. Aliás, não deveria ter, não né? deveria Porque ter, a gente mas sabe tem. que tem. Né? Bate na mesa porque um resultado não surgiu, fica um pé da vida porque não trouxe o documento ou a informação no prazo determinado. A gente sabe que tem essas reações ainda. Mas não tem espaço mais para isso. Ou a gente desenvolve a nossa inteligência emocional, ou a nossa capacidade de conhecer as nossas emoções. Antes de qualquer coisa, eu preciso conhecer o que é que me tira do sério, o que é que me faz sentir feliz, triste, quais são os gatilhos. Isso é que é autoconsciência. Né? Legal. Existem ferramentas que ajudam, mas a melhor delas é a reflexão. Como é que eu me sinto diante de tal situação? Ana, Agora, de que adianta conhecer, né? Não, eu queria só dizer se eu posso fazer uma sequência do que são os pilares, ou eu poderia pular e depois voltar. Como você preferir. Porque o que eu penso, né? Eu queria conversar sobre a autoconsciência, mas como você citou algumas coisas de relacionamento também, eu queria entender a gestão dos relacionamentos. Como que é isso? Explica pra gente. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, ela só ocorre se eu considerar a inteligência nas relações. Porque se eu estiver dentro da minha casa, trabalhando sozinha, conversando com o espelho, não
tem importância eu me estressar. Sim. Quer dizer, não é bom, né? Mas eu não tenho o outro para me preocupar. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é dentro das relações interpessoais. Eu preciso ter conhecimento sobre os gatilhos, sobre as minhas emoções e aprender a controlá-las. Então, o relacionamento é que vai desafiar a minha inteligência emocional. Por que um cidadão... Vamos pensar lá no QI, né? No cognitivo, na inteligência cognitiva. Uma pessoa que conhece muito bem as matemáticas, que faz cálculos de cabeça e tudo mais. Quem é que vai desafiar ele? Ou é o professor, ou é a natureza, ou é o trabalho, é o emprego. Então, de que adianta ter muito conhecimento numa determinada área ou um campo da nossa vida se eu não for utilizar nas relações interpessoais? Sim. Então, quando a gente fala em inteligência emocional, eu tenho que usar essa inteligência nas relações. Ou para eu vender um produto, ou para eu comprar um produto, ou para eu defender uma causa, ou para eu treinar alguém, ou para eu me relacionar com as pessoas ou amigavelmente. Liderar pessoas, né? É bem importante, né? Quando eu monto um programa de treinamento, o primeiro módulo geralmente é um módulo de autoconhecimento. Então, para ele conhecer a si próprio, as competências, a forma de agir e tudo mais. E o segundo é a inteligência emocional. Porque do que adianta eu me conhecer se eu não sei fazer nada com aquilo que eu sou ou com quem eu sou? Então, eu trabalho a inteligência emocional como um módulo à parte que tem um valor nas relações interpessoais. Então, eu só conheço o meu estágio de inteligência emocional se eu estiver me relacionando com alguém. Porque é no outro que eu tenho que me preocupar, que tem um estágio aí que fala, né, um dos pilares é a empatia. Sim. Se quiser falar dela, pode falar. Então, a empatia, o que todo mundo fala, é a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Só que o lugar do outro é o lugar do outro. Não é o meu lugar. É a mesma coisa que falar para você, calça meu sapato. Você vai falar, não, Ana, não serve em mim. Seu pé é menor do que o meu, provavelmente. Então, eu não posso calçar o sapato do outro. Eu tenho que calçar o sapato do outro, no lugar do outro, na cadeira do outro, sim, compreendendo todo o histórico do outro. Senão, eu começo a julgar. Como que você consegue usar um sapato desse tão apertado? Ele vai falar, não, mas para mim não é apertado. Então, como é que eu vou julgar alguém com a minha história? Então, eu só consigo me colocar no lugar do outro se eu puder compreender o outro, com as razões dele, com as realidades dele, com a vivência dele, com o histórico dele. Eu não posso me colocar no lugar do outro sabendo que eu tive uma família assim, assado, sim, faculdade X, Y, senão eu entro no julgamento. Porque é isso que acontece, e se vocês quiserem contribuir, também pode contribuir. Mas é que esse assunto me interessa bastante porque quem tem filho nessa idade, tem parentes, né, que são sobrinhos, que tem primos dessa idade, a gente vê isso constante. E quem já liderou pessoas também sabe que isso é uma necessidade há muitos anos, né? Marcelo, oi. É só uma observação que eu lembrei de uma coisa fenomenal que eu participei. Você falou, né, de calçar o sapato do outro. É. Eu fui numa exposição aqui em São Paulo que ela já rodou o mundo. Você foi? Não? Pela respiração. Sensacional. Você põe no ouvido, né? Você põe, são caixas com sapatos. Sapatos da vida real. Alguém foi lá, entregou o sapato para quem organizou a exposição e contou a história da sua vida. Nossa. Então você abre uma caixa, coloca um sapato, não importa o tamanho, não importa a cor, põe um fone de ouvido e vai andar pelo espaço escutando a história da pessoa. Nossa, é sensacional, porque você está vestindo, né, um sapato alto, um sapato baixo, um chinelo, né, alguma coisa com uma característica específica, era da vida da pessoa. Exatamente. Era da experiência dela, era da história da vida dela. E escuta. Então, por que eu estou fazendo isso, né? Contando essa história? Porque aí que entra as consultorias. Sim. A gente pode proporcionar jogos e atividades e dinâmicas como esta, por exemplo. Exatamente. Pois é. Imagine a gente... já pintou uma ideia aqui agora. É um novo produto. Não copiem isso que eu vou falar agora. Imagine a gente pegar vários sapatos
de um time, Exato. né? De um departamento. Cada um vai contar a sua história, pode até, de repente, omitir o nome. E a gente fazer uma atividade dessa. Quer dizer, aquele meu colega, né, que está na mesa do lado que eu não sei nada e que sofreu isso, e eu andar com o sapato dele, eu vou passar a respeitar de um outro jeito. Aliás, pode se fazer até a questão de você pedir para a equipe trazer um sapato qualquer dela e gravar em voz isso e fazer eles ouvirem também e depois falarem o que achou da história. Não, mas a ideia é essa, é exatamente isso. Essa exatamente essa. E aí, posso pegar o gancho aqui? Mas já criamos um produto novo aqui. Vamos compartilhar os Vocês que estão assistindo esse podcast, comprem esse serviço que é o nosso já está registrado produto. Já tá. E aí que entra a importância do diálogo, dessa disposição para ouvir a história do outro. Se eu não tiver essa abertura ao diálogo, eu posso trabalhar durante anos com a mesma pessoa, sentado lá e eu não sei nada daquela pessoa. Então, é entrar no mundo do outro e a gente só tem a ganhar com isso. E Né? a Maru trouxe uma importante essa etapa, né? Não é só fazer a dinâmica, e sim conversar, elaborar esse exercício, o que vivemos, aquele time viveu, e ver como que eu levo isso para a vida, né? Criar um plano de ação, mudanças de comportamento para aquilo virar realidade e não só um jogo pelo jogo, né? Criar esses momentos de escuta, né? Essa escuta Exatamente. qualificada, reflexiva, mas uma escuta que gera ação, né? Isso é inteligência emocional, né? Você tem a capacidade de... E quando se fala de empatia, justamente nesse pilar, é a capacidade que eu tenho de interagir com o outro diante de uma determinada situação. Sim. Porque se eu tenho uma emoção, nesse momento eu sinto uma emoção. X, Y, qualquer uma, né? Raiva, amor, ódio, medo, qualquer ansiedade. O outro com quem eu estou me relacionando também tem uma emoção. Sim. E quando eu me preocupo com a emoção que está gerando no outro, eu vou pensar 2 vezes o que eu vou falar. E isso é autogerenciamento. Sim. Mais um pilar, né? Verdade. É o terceiro pilar. Então, eu sei que nós estamos aqui numa mesa com 4 pessoas. Qualquer coisa que eu... E mais uma plateia, né? Aqui, qualquer coisa que eu disser, ela pode afetar o outro diretamente. Então... E afeta, não é que pode, afeta. Afeta. Positivo ou Então, negativo. eu queria só puxar um pouquinho pro antes. Quando a gente fala de empatia, às vezes, como existe 3 tipos de empatia, né? E aí eu não vou saber relacionar agora quais são, mas teoricamente é se colocar no lugar do outro. E a pessoa que passou por aquilo tem uma característica específica, que nem você falou, né? E a outra pessoa passou por aquilo também, mas em outra característica. Por exemplo, aqui nós temos uma pessoa que nasceu na favela, aqui nós temos um rico, passou pela mesma situação, só que os sentimentos são diferentes, as necessidades são diferentes, porque estão em lugares diferentes. E às vezes, mas ele não vai passar por isso. Ele pode passar pela situação. Só que ele vai sentir diferentemente, porque aqui ele pode estar precisando de um médico e ele tem o SUS, aqui ele tem um plano maravilhoso, ou pode pagar e ir num hospital bom. E a diferença é que às vezes confunde as pessoas em falar, eu não tenho empatia ou tenho empatia. Às vezes você não tem empatia só porque acha que você passou por aquilo. Ele deveria sentir de outra forma. Eu sentia aquilo de um jeito, mas eu tinha alguém para me respaldar. Tinha uma família, tinha dinheiro, tinha alguma coisa. Estou dando um exemplo que pode ser o inverso, né? É perfeito. Mas é isso. É perfeito o exemplo, e a gente não precisa ir para opostos, né? Alguém que tem dificuldade financeira com alguém que tenha muito dinheiro. A gente pode ir para dentro da mesma família. Sim, mesma coisa. Se você for olhar para a mesma estrutura familiar, onde a família... Gêmeos, inclusive. Né? Teve o mesmo pai, a mesma mãe, nasceu no mesmo núcleo, no mesmo ambiente, teve os mesmos benefícios, as mesmas características e enxergam o mundo de forma diferente. É isso aí. Então, a forma como eu capto a energia do meio e respondo para esse meio é diferente em cada um de nós. Eu tenho 3 filhos e outro dia teve uma... Eu sei que você ia falar que tinha 3 histórias para contar agora. Não vai dar. Não, são os 3 em 1. 3 em 1. 3 em 1. Eu tenho 3 filhos e outro dia aconteceu uma coisa lá em casa e os 3 fizeram comentários diferentes. Eu
falei, gente do céu. Eu já, óbvio, já sei que eles são diferentes, mas quando foi um assunto específico que se ramificou em 3, eu falei, uau, né? E é o que você falou, mesmo pai, mesma mãe. Reagem diferente diante da mesma situação. Um tem um olhar mais otimista para uma determinada situação e o outro tem um olhar mais pessimista. Verdade, é isso aí. Ou não estão nem aí. Para mim, tudo bem. É isso mesmo. E eu não estou nem me referindo aos seus filhos ou uma situação. É assim. Nós enxergamos o mundo de forma diferente. São as pessoas, né? Nós somos assim. Enxergamos o mundo de maneira diferente, de outro ângulo, de outro ponto de vista e reagimos também de forma diferente, porque tem isso, né? Isso. E toda vez que eu estou dando treinamento sobre comunicação, seja vendas, liderança, sobre comunicação em qualquer âmbito ali, qualquer tema, eu sempre começo falando sobre a diferença das pessoas. E essa diferença das pessoas é que dá uma sustentação para tudo que eu venho falar depois no treinamento. Isso vem ajudando muito né? E as pessoas a entender também o que eu estou passando, o que eu estou querendo passar, porque aí a pessoa começa, nossa, a neurodiversidade, né? O autista, o cara que tem TDAH, eles estão no mesmo âmbito de trabalho e ela vai falar de diversidade e tudo mais, o mesmo âmbito de trabalho e a gente tem que entender essas pessoas também, né? Porque no passado a gente chamava todo mundo de louco, hoje não é, entendeu? Então hoje as pessoas estão mais conscientes e é importante que estejam conscientes, né? Vamos lá então, e aí falta a última aqui de automotivação. A automotivação é você usar a sua inteligência emocional a seu favor. Então, se eu sei que eu tenho um gatilho, quando eu vou fazer, quando alguém me recusa, não me entrega o trabalho no prazo, aquilo é um gatilho para mim, então eu trabalho isso a meu favor. O que é essa automotivação? Eu peço com um prazo menor, eu reduzo o prazo, eu aumento o prazo, eu vou trabalhar em mim, ou trabalhar em mim esse gatilho, equilibrar. Então, a automotivação é o que me move. Por que aquele resultado é importante? Pedir um resultado para o meu colaborador, pedir um relatório para ele não me entregou, ou não costuma me entregar no prazo. Então, eu vou me comunicar com ele, eu vou falar para ele quanto aquilo é importante para mim. Então, o que é que me motiva nas minhas relações interpessoais? Sim. Então, é a automotivação. Qual é a causa deste relacionamento? Quando eu reconheço qual é a causa deste relacionamento profissional, a gente equilibra as nossas decisões, né? Então, por que eu não bato na mesa? Porque eu estou desrespeitando o outro. E o outro é importante para mim, seja nas relações profissionais, nas relações pessoais. Porque as pessoas que não têm inteligência emocional, ela tem uma reação, joga o copo d'água na cara do outro, não é isso? Então você fala assim, poxa, mas eu joguei e agora eu não posso... não dá para voltar, né? Não dá para voltar atrás. Então, quais são os motivos pelo qual eu tenho que prestar atenção nas minhas emoções? E tem as emoções positivas. Eu sei que quando eu respondo de forma assertiva... ou de forma imediata, eu sou mais assertiva. Tem um resultado diferente. Eu tenho um resultado diferente. Então, eu vou trabalhar os meus motivadores de forma inteligente. Sim. Né? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa e os meus pares, os líderes, né? Meus pares, eu tinha uma necessidade que eles trabalhassem juntamente comigo para que eu atingisse meta e tudo mais, conseguisse trazer o resultado da empresa. E nós criamos uma amizade tão grande que toda vez que eu ia pedir para essas pessoas alguma coisa, eles pegavam aquilo como se o problema fosse deles. Lógico que era porque era da empresa, mas não é todo mundo que pensa assim.
E aí, nessa empresa, eu consegui excelentes resultados exatamente por isso. Uma automotivação de algo que nem é meu. Nem é meu. Eu tenho a automotivação que era meu. Agora, os outros, não. Quando eles pediam para mim, a mesma coisa. Eu tinha uma automotivação de fazer com que ele chegasse no resultado que ele está precisando. Então, isso depende muito dessa confiança, desse relacionamento, de tudo que a gente tem que fazer como gente mesmo, como pessoa, né? E buscar esse ponto comum, né? Então não é Isso. você que queria bater aquela meta é da empresa, né? É um objetivo comum. Quando a gente traz todo mundo junto, né? A gente busca esses pontos de encontro aí, onde que as nossas necessidades se encontram, né? Na comunicação não violenta a gente fala das necessidades e a gente consegue muito mais conexão através das nossas necessidades. Principalmente quando são atendidas, né? Quando a gente está brigando, a gente está no nível dos comportamentos. Ah, você é desse jeito, você faz isso, eu não gosto. Tá. Mas e por trás disso tudo? O que você quer atender? Né? Tudo que a gente, acho que isso é uma coisa boa, tudo que a gente fala, para o Marshall Rosenberg, né, o criador da comunicação não violenta, ele falava, a gente só quer dizer duas coisas na vida. Ou por favor, é um pedido, né? Quando eu estou brigando com uma pessoa, muitas vezes é um pedido de por favor, me ajuda. Ou um muito obrigado, quando as minhas necessidades estão atendidas. Então, a gente se encontra nesse muito obrigado. O maior exercício da inteligência emocional é através da comunicação não violenta, né? Porque você passa pelos 5 pilares. Sim. Né? Na comunicação não violenta, você percorre os 5 pilares. E quando a gente fala de 5 pilares, a gente está falando separadamente. Mas é tudo a junto, inteligência emocional não é assim, bom, agora eu já sei qual é o meu gatilho. Estou sentindo isso. Agora, não é assim. É tudo de uma vez só. Você passa e você percorre. Agora, se eu sei que eu não tenho inteligência emocional, que eu reconheço, que eu grito no trânsito, que eu falo palavrão, que eu quebro o vidro, que eu jogo água no outro, então eu tenho que exercitar mais vezes, prestar mais atenção. O que me dá esse gatilho? Qual é o controle que eu preciso ter? Antigamente falava assim, conta até 10, conta até 20. Então, é isso. É uma Bate a cabeça no espelho. Toma água, né? Toma água, 3 golinhos, 3 pulinhos. Então, na verdade, isso era um mecanismo já de inteligência emocional. Mas ela não é isolada. A gente analisa isoladamente para poder compreender a teoria. Mas na prática, eu sinto a emoção, respeito que o outro também tem uma emoção, controlo ou não, né? Porque o autocontrole emocional ele é super importante. Então, eu controlo os meus impulsos, a minha emoção de forma inteligente. Por que é de forma inteligente? Porque eu vou usar as minhas emoções ao meu favor, que é a automotivação. E, por fim, em que situações? Diante das relações interpessoais. Sim. É isso, né? Praticamente. Né? Perfeito. Matheus, queria te perguntar o seguinte. Explica pra gente o que é Mindfulness. De onde surgiu esse termo? O que é? Bom, primeiro eu vou dizer que o Mindfulness está tudo junto e misturado também com o que a Ana está falando de inteligência emocional. É uma ferramenta que trabalha junto, o Daniel Goleman, inclusive, usa, né? Fala do Mind nas obras dele, ele fez práticas de Mind. Então, eu acho que também, né, por isso que você escolheu ter essa composição aqui de consultores, né? Justamente por essa conexão. O Mind, se você for traduzir, digamos, a tradução mais aceita no mercado é a atenção plena, né? A atenção plena ao quê? Ao momento presente, né? Tem lá nas suas origens, lá no sânscrito, uma conexão com a palavra sati ou sati, tem toda uma conexão lá ancestral, mas esse termo ele ganhou força na década de 70 com Jon Kabat-Zinn. Esse é o grande nome, assim como fala-se bastante do Daniel Goleman, se fala bastante do Jon Kabat-Zinn, digamos que ele foi o precursor, né, desse nome virar famoso no mundo inteiro. O que ele fez? Ele também conhecia, né, as tradições orientais, principalmente as budistas, né? Ele esteve na Índia e ele percebeu que tinha alguns benefícios para ele. Ele falou, por que não usar isto e fazer uma pesquisa sobre isso? Então ele fez uma pesquisa acadêmica
dos possíveis benefícios dessas meditações, né, de tradição oriental. E ele levou isso para a faculdade de Massachusetts, que ele é médico, né, e professor. Então, assim, depois de um certo tempo, ele fez um programa, né, de redução de estresse. E isso virou um trabalho acadêmico, né? Então, ele era um famoso programa de 8 semanas, tem várias versões. Ele criou, né, o primeiro, né, programa de redução de estresse baseado no Mind, que tem as letras em inglês, né, a sigla disto. E ele percebeu que nesse programa de 8 semanas, as pessoas tinham um resultado, como é o viés acadêmico, né? Então tinha, né, anotações, tinham registros, tinha um jeito de você quantificar isto, né? Pegar o que era qualitativo e virar quantitativo, que é isto, virou um trabalho acadêmico, e a partir do sucesso deste programa com os participantes e desses escritos dele, dessa pesquisa, a coisa ganhou mundo. Aí dali vieram várias outras pessoas que, né, hoje, se você for procurar esses programas de 8 semanas, tem muitas variações dessa sigla, com outros objetivos. Mas basicamente a história resumida fica em cima dessa figura, dessa pessoa, que é você buscar essa atenção plena. Tá, me diz uma coisa, tem a ver com meditação isso ou não? Sim. É aquilo que eu falei agora há pouco. Ele começou como um usuário da meditação, né? Ele percebeu os benefícios dessa meditação. Só que ele trouxe essa meditação, que era oriental, digamos, com fins de evolução espiritual, crescimento, e ele trouxe isso para o mundo ocidental, que é um outro mundo, né? Um outro ritmo, uma outra velocidade. Uma linha de pensamento diferente. Outras demandas, uma linha de pensamento diferente. E aí ele trouxe essas práticas e trouxe essa prática para as necessidades do nosso dia a dia, em especial, iniciou lá nos Estados Unidos. Então, o que eu ganho com isso, né? Essa redução de estresse, minimizar a ansiedade, tem alguns focos, né? São várias práticas. Você pode focar na respiração, você pode ficar atento aos seus pensamentos, você pode ficar atento às suas sensações corporais, tem vários exercícios, e isso daí te traz uma lista de benefícios. Então, por exemplo, a Ana estava falando da inteligência emocional, né? Eu fui aqui anotando um monte de coisa para fazer conexões, né, com a sua fala. Então, assim, autoconhecimento. Senta num cantinho, acabei de discutir com não sei quem, com o meu chefe. Vai lá para o cantinho do café, respira, faz uma prática, né? Se você tiver uma orientação melhor, né? Sim. Respira, faz uma prática, percebe os seus sentimentos, fecha o olho, por exemplo, se for possível, né? Fica de costa para o departamento, né? Respira. Quais são os pensamentos que estão na sua cabeça, se você está julgando. Isso é um ponto muito importante do Mind, buscar não julgar. Perceber, mas não julgar, né? Porque julgamento já vem com paradigmas, já vem um monte de crenças, né? Antigas que estão ali entranhadas. Então, vamos observar o que está presente, né? Então, são várias práticas que nasceram nesse mundo oriental, que vieram de meditações, que foram adaptadas para esse mundo ocidental. Muito bom. E funcional também? Isso, boa pergunta. Existe o mindfulness funcional. Qual é a diferença? Eu costumo dizer que, sabe aqueles jogos eletrônicos que tem fase 1, fase 2, fase 3, você vai ganhando, pulando de fase? O mindfulness funcional já é uma modernização do mindfulness tradicional. O que o funcional diz? Qual é a função, no próprio nome diz, né? Qual é a função disto? Então, eu me equilibrei, eu percebi as minhas emoções, eu percebi que eu estou com pensamentos negativos, que eu estou criticando tal pessoa, percebi que eu estou irritado, minha mão está tremendo, estou com a boca seca. Que eu percebi agora, falando sobre isso. Tá bom, beleza. E daí, o que eu faço com isso? Para que serve isso? Para que eu quero essa autorregulação? Para que eu quero essa
eu estou ali fazendo uma atividade, aquela pessoa que startou, que disparou um gatilho, o que eu queria com ela? Qual era a função? Tá, eu quero alcançar tal objetivo, eu quero entregar tal relatório, eu preciso trabalhar com ela. Então, o Mindfulness funcional, ele conecta esta fase 1 do joguinho, né, dessa autopercepção, dessa autorregulação, com a fase 2, 3, 4, que é para que serve isso. Tá? E uma outra coisa que a Ana falou, da motivação. Um outro caminho que o Mindfulness funcional faz é falar sobre valores. Então, eu tenho uma estrutura, depois quem estiver ouvindo isso aqui, quiser procurar na internet, que se chama Matrix. Tá? Essa também é uma fala importante. O Mindfulness funcional, ele agregou com outras coisas já também reconhecidas, que vêm das terapias contextuais, análise do comportamento. Então, ele agregou coisas da ACT, da Terapia de Aceitação e Compromisso, da FAP, da Psicoterapia Analítica Funcional. E aí ele diz o seguinte: eu percebo, né, voltando para a Matrix, eu percebo os meus desafios internos, meu sofrimento, minha dor, eu passo pelos meus valores, mas isso aqui é importante para mim. Respeito é importante? Se eu for lá xingar, eu não estou atendendo os meus valores. O que eu quero atingir? Meu objetivo é fazer uma entrega de alguma coisa com este colaborador que brigou comigo. Então eu faço esse percurso e penso quais são as minhas melhores atitudes, qual é a minha melhor versão para atingir aquele objetivo que, seguindo esses valores, né, correlacionando com as pessoas que são importantes para mim. Essa pessoa estressou comigo? Ok, mas ela é uma pessoa importante. Foi hoje que ela estressou. Né? Então, é uma pessoa da minha equipe. Então, essa estrutura, né, que você efetivamente pode fazer um exercício, a gente ensina, né, em atividades dentro da empresa, essa estrutura. A gente pega cases, situações, a pessoa redige isso, a gente vai orientando, vai ajudando, ela redige e ela descobre uma função para aquilo. Né? E aí espera-se que ela tenha uma melhor versão, né? Pensando em comportamento, atitudes reais. Essa é a ligação que tem desse tema com o mundo corporativo? Exatamente, exatamente. Então, assim, você tem, inclusive, o próprio Mindfulness tradicional, ele já foi aplicado em grandes empresas. Né? O Google fez, isso até gerou um livro. O Google fez um trabalho muito grande com Mindfulness tradicional, falando em segurança psicológica, que é outro tema que a gente pode falar, se houver espaço aqui, bem interessante, porque gera benefícios para a empresa. Se eu trabalho num ambiente onde tem segurança psicológica, eu produzo mais, eu erro menos, né? Ou se eu errar, eu vou falar sobre o meu erro. Né? Foi feita uma pesquisa num ambiente hospitalar por uma psicóloga, que ela percebeu que o melhor time, né, daquele ambiente hospitalar era o que errava mais. Ops, como assim o que errava mais? Não é que ele errava mais ou menos, ele relatava os seus erros e levava para reuniões. Para tentar melhorar. Para tentar melhorar. Como que eu relato mais? Se eu estou morrendo de medo de tomar uma bronca, de ser enquadrado, ou de fazer até uma pergunta simples, uma pergunta que pode ser boba e a pessoa me ridicularizar, eu não vou falar. Então eu não faço uma correção de rota. Né? Isso eu estava lendo um livro chamado A Regra e Não Ter Regras, de um dos CEO da Netflix, e esse é um dos pontos que ele implantou dentro da organização dele. Você poder errar. Só que você erra, corrige e tenta não errar de novo, a mesma coisa. Aquele erro. E o erro, às vezes, pode trazer um resultado muito bom. Sim. Porque você erra, na hora de acertar, na hora de corrigir, você vai acertar. E aí você pode acertar muito bem acertado, como a Netflix vem fazendo. Então, assim, eu acho que o fato de errar não é desqualificação para ninguém. O erro é uma forma de você chegar num lugar onde outros não chegam porque não aceitam falar sobre o erro dele. Né? Não aceita o próprio erro.
não quer falar que está errando. Né? Eu sou autossuficiente a ponto de nunca errar. Né? Então, vamos tentar voltar nesse assunto se der tempo. Sim. Vamos falar com a Maru agora, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre diversidade. E é aí que eu entro com uma pergunta. Qual é o papel do diálogo? Você já falou um pouquinho, mas eu queria entender um pouquinho mais sobre o diálogo. Então, o diálogo é fundamental, né? Pegando, eu já ia tentar encaixar aqui na fala do Matheus, essa cultura do silêncio, ela é muito nociva nas organizações, nas famílias, nas escolas, em todos os ambientes, né? Então, quando a gente não fala do conflito, porque para falar de diálogo a gente tem que falar de conflito, né? Sim. Então, todo mundo fala, como é que se resolve? Qual é o problema da humanidade? Tudo se resolve com diálogo. Tá bom, exatamente. Sim, ele é a grande esperança da nossa humanidade, né? Mas, ao mesmo tempo, antes de pensar no diálogo, a gente tem que entender o conflito como parte das nossas relações. Sim. Onde tem gente, tem conflito. Exatamente. Não tem jeito, né? Nós aqui, 4 pessoas, eu já estou querendo falar. E o gancho. E o Marcelo vai conduzindo. Primeiro o Matheus, primeiro a Ana, depois a Maru. Mas a gente está aqui numa conversa orientada, lógico, né? E pensada, planejada, estratégica. Mas nas nossas relações, muitas vezes essas conversas não são assim. Não, né? São. A pessoa fala o que eu não estava esperando ouvir, eu falo de um jeito que também não era bem o que eu queria dizer. Então, a nossa comunicação é um processo cheio de erros, por mais que a gente esteja sempre tentando acertar. E eu falo isso com anos de treinamento e de especialização e até um doutorado em diálogo. É tão difícil para mim lidar com o conflito, que eu virou um projeto de vida, né? A minha pergunta lá, por que as pessoas não podem se entender melhor? A minha pergunta de criança, quando meus pais separaram, quando eu tinha 7 anos, virou projeto de vida, porque eu não entendia. E a cada dia hoje eu continuo sem entender. Por que as pessoas... Então é muito difícil. Agora, o diálogo, o que é o diálogo? Né? A gente fala, é o contrário do monólogo. A gente é acostumado a pensar, né? No teatro, monólogo, um ator só falando ali, é um monólogo. Diálogo, 2 pessoas falando. A gente tem essa ideia mais... E 3 pessoas, um triálogo. Então, não é bem assim. Ideia... Só lembrando que um diálogo não são 2 monólogos. Não são. Um de frente. Eu estou fingindo que eu estou escutando a Ana falando o que passa pela minha cabeça. Eu já estou com o meu pensamento. Aqui na nossa conversa, o quanto que eu estou ouvindo o que o Matheus fala e aí colocando e aí respondendo, ou o quanto que eu estou com a minha fala aqui, que eu também preparei, porque eu vim para essa conversa preparada também. Então, o quanto que eu estou respondendo, enquanto a outra pessoa respondendo mentalmente, né, na minha cabeça, enquanto a pessoa está falando, para defender o meu tema, para enfatizar a minha opinião, a minha visão, e o quanto eu estou escutando de verdade. Sim. A escuta vai nesse caminho do mindfulness, que é esse espaço vazio. E o diálogo é o espaço entre nós. Então, aqui a gente está falando um monte de coisa, cada um da sua área, mas a pessoa que está ouvindo, quem vai nos ouvir, vai criar uma outra história na cabeça dela, que é o espaço entre a gente. Então, dia significa do grego, né, através de logos, palavras, estudos, né? Então, o diálogo é quando a gente consegue ouvir através das palavras. É esse espaço mágico, esse oásis que se cria aqui quando a gente achava que a gente tinha um problema sem solução e a gente começa a conversar com as pessoas, a ouvir a equipe, a ouvir as outras visões, as outras áreas, as outras expertises ali, sim, as áreas do conhecimento várias, né? Aí a importância da diversidade, né? De pensamento, de ação, de gente mesmo, numa mesma equipe. Aí sim eu crio algo novo, aquele problema sem solução começa a ter solução. Exato. Então, esse fluxo, né? Quando a gente pensa em diálogo, a gente pensa em fluxo de ideias, em disposição, em abertura para ouvir, em curiosidade, em humildade também, porque eu preciso achar que a ideia do outro pode ser melhor do que a minha. Mesmo que eu seja especialista no assunto, no diálogo a gente não fala em especialistas, né? Eu até ponho na minha apresentação ali especialista em diálogo, mas é pra gente conseguir mais espaço de trabalho, né? Mas na verdade nós somos todos praticantes, porque não existe jogo ganho. Cada conversa é única, não tem certo e errado. É quase com um espaço que a gente consegue sair desse certo e errado. E quando
quando a gente fala em diversidade, diversidade é a nossa maior riqueza. Assim como nos sistemas vivos, né, uma floresta, uma mata atlântica, nossa, ela tem a riqueza porque ela tem a diversidade, né? A quantidade de espécies que nós agora estamos caminhando, né, para uns níveis de extinção muito altos, né? E todos os problemas, emergência climática que a gente está vivendo hoje, não é mais só uma mudança climática, né? Tudo isso. Por quê? Porque a gente não está respeitando essa nossa diversidade, né? A gente quer dominar, a gente quer aproveitar ao máximo. E nas pessoas também, porque só algumas pessoas podem prosperar, podem ter uma vida plena, sendo que nós temos uma diversidade enorme na população brasileira, né? Somos aqui, às vezes eu falo, eu estou dando aula de geografia para as pessoas, né? Somos 56, na população brasileira, 56% são negros. Cadê os negros nessa sala, né? O nosso teste do pescoço. Aí eles aqui. Falam que é a minoria, né? A minoria, não sei o quê. As minorias. Não existe mais as minorias. O que a gente fala hoje são grupos minorizados, são maiorias. Sim. Mulheres, 51,5% de mulheres. Nessa sala aqui estamos em minoria, 2 e 3 homens. Por quê? Já uma outra mulher para ficar na técnica ali. Temos o nosso técnico, que é homem também. Né? Então, por que isso? Idosos, a população 60 mais, 15% no Brasil. Aqui estamos em quanto? População. Aqui eu acho que é quase 100%, viu, Mário? Só você que não. Até parece, os 40 mais, o etarismo. E aí, a partir disso, a gente vai falando em todos os tipos de preconceito: racismo, etarismo, capacitismo, misoginia, né? PCDs, pessoas com deficiência, 8% no Brasil, no mundo são 15%. É uma parte muito grande da população mundial. LGBT, hoje a gente tem 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas que tem como é que fala? A oportunidade de se declarar LGBT, mas e os que, que não se declaram? Os que têm medo, os que sofrem preconceito. Silêncio, né? O silêncio. E eu gostei do que você falou, silêncio é um espaço vazio, né? Sim. Porque muita gente não se abre e ele está num espaço vazio, cara, e sozinho, lutando de uma solidão profunda. Por que que a gente tem esses altos índices de depressão, de ansiedade, suicídio? Hoje, o suicídio está maior do que o homicídio, a taxa de suicídio. Como é que a gente está em muito sofrimento? Então, isso devia ser a maior urgência nossa. E a gente está trabalhando, está levando a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Exatamente. Isso que incomoda, principalmente a gente aqui que lida com pessoas. Incomoda para mim, incomoda para todos vocês, tenho certeza disso. Que a falta de tudo isso que a gente está dizendo aqui tem um reflexo muito negativo na pessoa e no entorno dessa pessoa. Né? Uma pessoa pode ser demitida, uma pessoa pode se matar, né? Um suicídio. E quantas pessoas da família não vai sofrer por isso? Né? E tudo bem. Aí, né, prefeitura, governo, chega só com um númerozinho, 30, só 3 pessoas se mataram hoje, na última hora. Só porque não era o seu... na pandemia, não. Morreu 1000, mas na guerra, não sei o quê, morreram muitos mais. Então, assim, números não vai atender o coração, o sentimento das pessoas, né? Então eu me preocupo bastante. O número de afastamentos, agora a NR1, né, que vai trazer a saúde mental, graças a Deus, né? O número de afastamentos por doenças mentais no trabalho aumentou demais, 60% de um ano para o outro, né? Como é que a gente pode lidar com esses números? E aí os riscos do trabalho, o trabalho que é a nossa fonte de expressão, de produzir coisas incríveis, né? De encontro, de expressão de vida, está virando um fator de adoecimento. E tem, por exemplo, ontem eu dei um treinamento e falei para as pessoas sobre essa questão de se relacionar. Você vai num happy hour, você vê mais 1, 2 pessoas falarem e o resto ficar em silêncio. Ou seja, a história daquelas 2 pessoas é contada. A das outras, ninguém se importa. O que eu quero saber de você, Matheus, e a sua história? Ana, a sua história. Né? Eu conto a minha, mas vocês têm o direito de contar de vocês. Sim. E isso não acontece no happy hour mais. Não. Né? Antigamente ainda acontecia mais isso. Hoje não.
2 ou 3 pessoas conduzem ali o negócio. Né? E se você pensar num departamento, numa área, existe até uma pesquisa e terminologias para isso, né? Esses 2 que falam mais a gente chama de estrela sociométrica, mas não necessariamente essa estrela sociométrica é no bom sentido. Sim, sim. Né? Eu posso ser aquela pessoa falante, comunicativa, mas que atropela os outros. Mas ele é convidado para os eventos, porque ele até é divertido. Por causa né? disso, às ele vezes. porque ele é simpático, ele é divertido, conta piada. Só que você vai trabalhar com essa pessoa, será que essas características são boas, né? Em contrapartida, tem um elemento isolado, que é uma outra nomenclatura, para esse que está no outro lado do espectro, o elemento isolado, que pode ter competências incríveis para o departamento, para a área, ou para aquele grupo, né, social, e ele está abandonado. Eu fiz um trabalho que tinha uma pessoa assim, bem quietinha, né? Fechada, e a gente começou o trabalho com aquecimento falando de atividades de fora da empresa. Esse rapaz tímido, fechado, que ninguém dava nada por ele, tocava bateria, rock and roll. Quando contou assim, todo mundo, e no intervalo foi um monte de gente em volta dele perguntar sobre a bateria, disse que ele já dominava, que ele tocava numa banda. Quer dizer, nunca ninguém deu a oportunidade para ele mostrar um pouquinho, né? Para mostrar um pouquinho dele mesmo como pessoa. Né? Quebrou uma barreira, facilitado pelo treinamento, né? Claro. Quebrou uma barreira, vamos aproximar as pessoas. Essa distância que está vamos aproximar, né? Agora, olha que falta de sensibilidade da liderança, né? De não perceber como é que eu tenho na minha equipe gente que entrega bons resultados e está quietinho lá. Então... Porque eu acho que quando você chega num ambiente como esse, você vê uma pessoa que não era conhecida, você fala assim, onde é que estava a liderança? Onde é que estão as pessoas que não percebeu o talento que aquele indivíduo tem, né? Por isso que o diálogo ele precisa ser intencional. Não adianta você reunir as pessoas todas numa sala e falar, falem aí, né? A reunião, né? Ou a palestra. Né? Ou a reunião que só um fala, que 2 falam. Não, eu preciso criar essas estratégias, eu preciso criar uma prática, como a prática da meditação, do mindfulness, uma prática do diálogo também, né? Como é que essas reuniões são conduzidas, como é que a gente também muda o estilo da reunião, isso, né? é super a importante. Liderança que pode ser compartilhada, que pode rodar também. Tem uma coisa importante que eu não esqueci de falar do mindfulness funcional, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele é feito normalmente, ele pega as práticas que é feita de você consigo mesmo e leva essas práticas para interação. Então eu estou me relacionando com a Ana, eu estou aqui vendo ela balançar a cabeça, eu estou vendo um ligeiro sorriso nela, quer dizer, eu estou percebendo, ela poderia estar com o rosto fechado, então eu estou pegando o que inicialmente era só uma autopercepção, né? Eu estou observando ela, eu estou percebendo os sentimentos dela, eu estou fazendo uma escuta ativa da fala dela, que representa muitas vezes os pensamentos, nem sempre. Então, o mindfulness funcional, ele é feito normalmente em interações. Perceber as interações. Perceber o outro, considerar o outro. Uma coisa importante da gente falar, o diálogo, a gente fala, não são as palavras, né? Tem estudos que mostram, são só 7% das palavras compõem ali um diálogo, principalmente quando a gente está comunicando emoções. E o tempo todo a gente está comunicando emoções, né? Então, o diálogo tem uma carga emocional muito grande que a gente precisa levar em conta, considerar. Então, são as palavras, a postura, o tom de voz, a intenção que eu coloco nessa fala, né? Se eu tenho uma mesa entre até as barreiras físicas, mesmo o ambiente que eu tô, né? Fazer uma reunião num happy hour é diferente de fazer uma reunião numa sala de reuniões, né? E muitas vezes fazer uma dinâmica fora, né? Sair do ambiente, quando a gente quer mais criatividade, quando a gente quer novas ideias, né? Para o projeto, pode ser uma estratégia muito boa. Então, são vários elementos aí do diálogo que a gente tem que considerar também, né? Marô, a gente tem pouco tempo agora e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o viés inconsciente.
Sim. Tá? Que esteja ligado aí à diversidade, né? Então, esse viés inconsciente que a gente conhece, é importante que todo mundo que esteja nos assistindo saiba um pouquinho sobre esse viés inconsciente. Qual é a parte positiva, negativa, como que é isso? Sim, Explica pra gente. O viés inconsciente, na verdade, é um viés cognitivo, né? Uma estratégia, um mecanismo do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, para economizar energia. Então, nós somos seres preguiçosos, Sim, né? com certeza. Chegamos até aqui tentando economizar ao máximo a nossa energia, porque o cérebro gasta muita energia para funcionar, né? Em proporção ao corpo. Então, nós temos 2 sistemas, né? Um sistema que é rápido, então que eu categorizo, que eu analiso, que eu demora menos de 20 segundos para eu fazer uma análise e julgar se aquela pessoa é boa ou ruim, se aquela pessoa ela é confiável ou não. Então eu olho, bato o olho na pessoa e já falo, o Marcelo é legal, ele ou é não. sério ou não, a Ana é legal, quero ser amiga ou não. Ela me pulou, você viu? O Matheus nem se O fala. viés inconsciente dela falou, não fale sobre ele. São como isso, quem descreveu muito bem foi Daniel Kahneman, né, economista, psicólogo, ganhou o prêmio Nobel com o livro Rápido e Devagar, né, esses nossos sistemas, e ele fala muito isso para as nossas contas mentais. Então, isso em economia, a gente sempre acha que a gente tem mais dinheiro do que a gente tem realmente, né, que a nossa conta do mês vai dar e quando não vai dar. Então, a gente tende a ter um ponto cego mesmo, né, um viés inconsciente seria um ponto cego, como a gente tem no retrovisor do carro, né? Sim. Tem ali um ponto que a gente não está olhando. E aí eu tenho que tornar consciente esse viés, né? Então, quando a gente pensa, pense num executivo de tecnologia, um CTO, você vai pensar em quem? Quem é essa pessoa que você imagina? É uma mulher negra da periferia? Não é, né? Muitas vezes, se a gente fizer essa enquete aqui, é um homem branco, né? Homem branco, cis, né? Não é cisgênero, né? Heterossexual, a gente pensa, a gente tem essas imagens. Pense num piloto de avião, né? Numa maestra, numa orquestra, né? Maestra, né? E aí a diferença entre maestra e maestrina foi... Sim. Né? Mas, então, quem são essas figuras, né? Quem são as figuras, um menino de rua, um mendigo? Quem são uma pessoa em situação de rua, na verdade, é o termo mais certo, né, de falar, mas quem são essas pessoas, essas imagens que a gente já tem na nossa cabeça? E aí a gente tem que desconstruir o tempo todo. Sim, é possível uma mulher pilotar um avião e a gente chegar em muito boa segurança, né? São a minoria da minoria, mas existe. Eu não iria, mas tudo bem. Então, quantos homens, médicos, cirurgiões cardíacos, né? Por que eu vou procurar um cirurgião? Sendo que eu posso ter, né, cirurgiãs incríveis também, né? Então, esses viés, a gente vai procurar um médico, a gente vai procurar uma opinião, a gente vai procurar uma professora. Esse médico é muito novo, eu não vou fazer. Muito novo, muito novinho. Não é confiável. Não é confiável. O novinho já disse que o preconceito, né? Ou ela é mulher, ela é mãe, né? Ela tem 3 filhos, né? Então, são vários vieses que a gente vai categorizando. Exatamente. E a nossa maior forma, como você falou da observação, o nosso mais alto grau de inteligência, isso é bonito pra gente pensar, é observar sem avaliar. Então, uma pessoa mais inteligente, se a gente for pensar na inteligência emocional, é aquela que consegue observar sem julgar, né? Esse nível de inteligência que vai além do julgamento. Esses dias eu vi, ontem acho que foi, ouvi no rádio até uma pesquisa, eu já tinha visto e repetiu ontem, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com crianças de menores de 6 anos de idade e contaram uma história sobre super-heróis para essa criança e depois pediram para desenhar o super-herói. Desenharam meninos, homens super-heróis. Né? Sim. Todos desenharam. E na história não tinha isso. Não tinha o sexo, nem o gênero. Nem o gênero, Ana, nada disso. Isso é muito sério. O estereótipo de gênero, ele é formado dos 4 ou 5 anos. Exatamente. 4 ou 6 anos. É muito novo, desde muito pequeno. As profissões de menina. Meninas não gostam de matemática, não são boas em matemática. Meninos são bons em matemática, em engenharia, né? Então, isso é muito cedo, é muito recente. Cedo. E a gente precisa de um trabalho, né?
precisa trabalhar bastante. Urgente, necessário para desconstruir. Já tem muitos, né? Agora esses projetos de educação, né, que vão desconstruir um pouco o estereótipo de gênero. Daí é aquele vídeo clássico, né? Aparece a cirurgiana na sala nos Estados Unidos, né? Que as crianças desenham essas profissões e depois eles convidam a neurocirurgiã, a bombeira, que é bombeira da cidade, né? As mulheres ali ocupando esses cargos, né? Porque hoje a gente vê na televisão, para uma entrevista, é chamado para uma entrevista ou alguma coisa assim, é uma pessoa só, não representa praticamente nada. Então, assim, aí as pessoas falam, olha, tá mudando o mundo. Não tá mudando. Veio uma pessoa que eles encontraram, não sei aonde, mas só para representar uma categoria que essa é minoria mesmo. Um ponto de partida, né? Vamos ser um pouquinho otimistas, é um ponto de partida. Sim, é um ponto de partida, mas é o que você falou, não representa, entendeu? A visão das pessoas é que se tá indo lá é porque tá mudando isso. Se tá mudando, então nós estamos no caminho certo. Nem sempre. Muitas vezes não. Nem sempre. A foto, a diversidade não é uma foto, né? Não é aquela foto bonita que a gente até coloca aqueles ícones, né? Uma pessoa negra, uma mulher. Não, a diversidade é um filme. É a história que de todas aquelas pessoas que eu tô contando e é dinâmica, né? Então, claro, as ações afirmativas, mapear, primeiro passo é um censo, né? Fazer um censo ali na sua equipe, na sua empresa, quantas pessoas elas estão representando ou não a população brasileira, né? Eu preciso olhar para isso. Aí depois, elas estão sendo incluídas, uma vez que elas estão dentro da empresa. Elas são incluídas? Elas têm progressão na carreira? Ou elas estão lá abandonadas no mesmo cargo? Tem relatos de pessoas que ficam no mesmo cargo há mais de 12 anos. Uma pessoa com deficiência, por exemplo, como é que pode ser? É inaceitável, né? Então, então ela não foi incluída. E mais ainda, ela pertence, aí é o pertencimento, ela se sente parte daquela equipe, ela pode ser quem ela é, ela pode levar tudo que ela é para o trabalho. A gente não pode separar, nós somos pessoas inteiras, né? Únicas.